biologia, tá? Senão a gente vai ficando com esse negócio aí, nossa aula à tarde de biologia acaba sendo prejudicado. Então, vamos começar aqui rapidinho aqui para a gente ver alguns detalhes na biologia, onde nós paramos na aula passada. Já falei com o já falei com a Beth, segundo bimestre esse negócio não vai ter mais aula. Aí o professor tiver aula com vocês, prova e tal, vai dar na aula própria deles, não vai pegar minha aula mais não, porque senão aí atrapalha, né? Nós estamos em Biologia 2, SAS. Aqui, Biologia 2. A gente vai começar a ver essa parte aqui, ó, doenças bacterianas, tá? Doenças provocadas por bactérias. Na aula passada a gente começou a ver sobre as bactérias, se bem que a gente falou sobre um tema que a gente já havia dito lá no início do ano, né? Das bacterioses, etc. tal. Deixa eu só desligar aqui. Nós falamos sobre a diferença de bactérias e arqueias. Deixa eu desligar o negócio. Barulhão na minha cabeça. E na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os indivíduos do reino Monero, sobre as características desses indivíduos, um pouquinho da diferença entre bactéria e arqueia, os diferentes tipos de bactérias, né, e os diferentes tipos de arqueia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as bactérias patogênicas, as bactérias que desencadeiam processos infecciosos no gênero humano. Então nós temos aí muitas bactérias. Com relação à prova de vocês, vocês não foram aquela coisa, né? Ficaram muito próximo dos 70%, as notas melhores ficaram entre 80% no máximo, né? Média 8 aí. Então, poderia ter ido melhor, né? Mas a maioria que pegou média ficou até 6,5, com uma outra exceção. E teve o pessoal que perdeu média mesmo, né? E não foi pouco não, viu? Tem bastante gente aí para usar uma linguagem do ano passado de vocês aí, de NO. Uma coisa até que o Bruno tinha me perguntado, não foi o Bruno, não, foi o Igor. Foi o Igor, o Bruno é do segundo. O Igor tinha me perguntado essa semana com relação à questão de exercício. Dessa vez não tem nada disso não, viu, pessoal? Vocês não têm exercício nenhum, não. Às vezes acontece de vocês terem alguns trabalhinhos de 1,5 ponto, tá? De cada professor, aí te dá alguns exercícios, alguns trabalhos, mas esse exercício que era tipo Eureka, que vocês faziam ano passado, que é o exercício de aula, esses exercícios eles não valem mais como ponto, não são somados como ponto para vocês. Por que que não são somados? Porque lá no nono ano, vocês não tinham acesso a gabarito, né? Do Eureka, vocês tinham que fazer, a gente pedia para vocês fazerem os Eurecas, fazer os trabalhinhos, etc. Tal. Agora, vocês têm acesso, o gabarito no ensino médio ele fica aberto, porque se o aluno está estudando alguma coisa tal e não consegue saber a resposta, então para facilitar já deixa aberto para os alunos. Esses outros exercícios que vocês têm na própria apostila, né? Geralmente a gente faz os essenciais com vocês e os demais vocês fazem em casa, tá? Então, tem essa diferença. Então, fique atento com essa diferença aí. Normalmente, você pode até ter 1,5 ponto por professor. Agora, a forma, ou 1 ponto ou 1,5 ponto, não sei como é que o Vanderlei distribuiu esse ano, mas a forma depois, aí vai ser do professor, do tipo de trabalho que o professor deu, ou algo do gênero, tá? Mas não tem mais esses negócios, não. Enfim, a maior parte dos pontos que vocês têm ao longo do bimestre é ponto mesmo de prova. Prova mensal é uma prova. Se você vai mal na prova mensal, você tem o direito de fazer a recuperação específica do professor que você foi mal. Ah, se eu fui mal, eu perdi média com Zé.
na parte do Zé e biologia, por exemplo, e peguei com a Lenise. Com a Lenise, você não precisa fazer recuperação. Comigo, se você perdeu, você precisa fazer, tá? Ah, eu perdi com o Zé e com a Lenise, aí você tem que fazer as duas. É assim que funciona agora. Então, vocês têm que ficar atentos aí, porque é, o negócio é uma bola de neve, tá? Aí na hora que você vê, o negócio já foi. Vamos lá. Aqui você vai ter, então, falando um pouquinho sobre essas bactérias que apresentam algumas características de provocar doença nas pessoas, tá? E essa condição de apresentar doença nas pessoas, o próprio nome já é subjetivo, né? Já nos diz aqui bactérias patogênicas. Então, patogenicidade ou bactéria patogênica significa que são bactérias que desencadeiam processos, tá? Que levam a doenças. Ah, então nós temos algum problema, ou nós temos vários problemas com algumas bactérias? Temos sim, vocês sabem disso. Muitas vezes, quando você come uma maionese estragada, vai te dar problema. Você está contraindo lá aquela bactéria que vem lá do ovo da galinha, né? Todo ovo da galinha, como o ovo sai pela cloaca, no mesmo local que sai as fezes da galinha, que sai o ácido úrico, esse ovo que sai da galinha, ele já sai com fezes, né? Você tem risco de fezes no ovo. O que acontece? O ovo é um material poroso. E normalmente nas granjas você tem alta contaminação com salmonela, por exemplo. Aí a pessoa às vezes gosta de tomar ovo cru de manhã, né? Tem um pessoal que pratica muito esporte aí, então toma ovo cru de manhã. E não toma pouco, não, toma um monte. E tem um pessoal que gosta de ovo frito mal passado, né? O mal, aí faz aquele ovo mal passado, aquela coisa toda, o ovo está meio cru ainda, né? Então não é interessante não, viu, pessoal? Há um alto índice de contaminação com salmonela hoje de forma geral. Aí se você adquire, por exemplo, essa bactéria vai provocar problemas, né, muito complicados do trato digestório, tá? Vai provocar problemas complicadíssimos. Vai te dar uma infecção digestória intestinal, tá? Violentíssima, que pode ser fatal, que pode levar à morte mesmo, se não for tratado. Que é o problema lá que bactéria, né, que tá presente muitas vezes no ovo, que vai para a maionese, né? Forma aquela parte da maionese. E normalmente, quando você vai comer maionese, você nunca come na janta, quando faz no almoço, tá? Come só a maionese. Maionese que eu estou dizendo é a maionese temperada com ingrediente já, né? Não é a maionese Hellmannn que vem lá, que você tem uns dias para consumi-la. Aquela lá não, aquela lá só tá maionese ali dentro. Mas quando você mistura com outras coisas, que acelera o processo de decomposição, você come no almoço, na janta você não come mais não. Não tem esse negócio de guardar na geladeira, que fica boa. Ela pode estragar mesmo na geladeira. E pode manifestar a bactéria mesmo na geladeira, tá? Então, tem algumas bactérias que a gente vai ver, a salmonela, você tem outras bactérias também, tá? A Clostridium tetani, que são bactérias que têm alta capacidade de se reproduzir dentro do hospedeiro e provocar doenças que podem ser doenças letais. Esta Clostridium, que eu especifiquei aqui, botulino, por exemplo, é aquela que você chega no supermercado, você tem que ficar olhando a lata daquilo que você vai comprar. Se a lata está estufada, a bactéria está fermentando ali, o negócio vai estufando a tampa, etc. tal, aí já era, tá? Aí você tem, então, a tampa estufada. Agora, se isso no caso da lata estufada, né? Porque tem bactéria ali dentro, você tem que desprezar aquilo e trocar, ou algo do gênero, está estragado, tá? Que ela vai liberando CO2 e a lata começa a estufar. Tem a Clostridium tetani também, que provoca o tétano, né? Só que a vantagem do tétano é que, com certeza, vocês já foram vacinados na infância. Então, quando você corta o dedo aí com uma lâmina aí, né? Com uma lâmina que está com algum problema, em ferrugem ou algo do gênero, nessa ferrugem pode ter bactérias. E essas bactérias você pode ter a Clostridium tetani. Então, várias doenças, como, por exemplo, a hanseníase, né, Mycobacterium leprae, vários tipos de pneumonia, embora nós temos também pneumonias virais, mas as piores pneumonias são pneumonias bacterianas,
tá? Pneumonias bacterianas. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Algumas doenças que nós vamos ter aqui, então, primeiro, bacterianos associados à pele. Isso aqui é uma doença, tá? Que você tem, às vezes, e você não se depara que isso aqui pode ser desencadeado por um fator bacteriano, que é a famosa acne, né? Como é que essa doença evolui? Essa doença aqui, embora pode ocorrer em meninos também, depende da oleosidade da pele, mas quem sofre mais com a acne, tá, são os homens. Às vezes, as meninas têm um pouquinho de acne, né? Tem casos que tem bastante, mas às vezes tem um pouquinho de acne. Só que a mulher, como ela é perfeccionista, tá? E como ela é perfeccionista, o que que acontece, Zé? Ela vai que se ela tem 3 espinhas no rosto, ela está preocupada, porque ela acha que aquilo ali vai ofender a estética dela, etc, tal. Bom, isso é normal, é uma coisa feminina mesmo, tá? E agora os homens muitas vezes não têm muita essa opção. Muitas vezes você utiliza medicações que vão reduzir, tá, a manifestação da acne através daqueles Rocutan da vida, etc. Mas são medicações perigosas, né? Porque o indivíduo que ele toma Rocutan, por exemplo, e faz o tratamento, ele não pode ficar exposto ao sol, ele não pode ir a uma piscina, por exemplo, porque pode acontecer em alguns casos, tá? De você ter uma fotossensibilização e por causa que o indivíduo está fazendo tratamento com o Rocutan, ele pode ter, então, tá? Um probleminha. Probleminha não, um problemão. Desenvolve uma doença autoimune conhecida como lupus, tá? E essa doença não tem cura. Ele vai ter que tratar essa doença durante a vida toda. É uma doença que atinge a pele e pode atingir os rins e o coração. Então, o que que acontece? Um tratamento para acne, por isso que eu falo, o Rocutan, muitas vezes você tem que analisar, tá? Se compensa ou não. Ah, então, compensa, Zé, usar isso? Então, até que ponto compensa ou não utilizar o Rocutan, tá? Agora, se eu perguntasse para vocês, às vezes, esporadicamente, sai uma espinha no seu nariz aqui, ou sai uma espinha no rosto. A gente chama de acne, espinha, né? E essa espinha, ela é causada aqui, ó, por esse bloqueio que acontece entre o local que é liberado, tá? As glândulas sebáceas que liberam um óleozinho aqui para lubrificar nossa pele, para não ficar tão seca. Tem alguma forma de eu eliminar essa espinha praticamente em 24 horas, sem usar nenhuma medicação? Mas é uma pergunta antes de Pode responder fazer. isso aí. O que dá se eu, por exemplo, eu resolver espremer a minha espinha? Pode acontecer alguma coisa? Então, o problema é que a espinha, aqui fica esse ducto obstruído, e se você, quando ela sai, às vezes, ou quando você espreme, aí vem uma bactéria e vai se hospedar aqui, sabe? Aí vai dar, muitas vezes, uma inflamação. Então, aí, quando ela dá que ela forma essa inflamaçãozinha aqui, ela pode desencadear depois um probleminha que vai ficar manchado o rosto aqui de forma permanente. Aí fica aquela mancha, tá? Fica aquela cicatrizinha aqui no rosto. Mas assim, de ter problemas maiores, cutâneos, não. Agora, o pessoal não gosta de ficar com mancha, né? Mas vocês sabem alguma forma que você pode eliminar uma espinha sem deixar mancha e sem precisar espremer e sem utilizar nenhuma outra medicação? Vocês sabem uma forma de eliminar a espinha? Dá para eliminar, às vezes, até em Minha 20. mãe me fala, ela diz que quando aparece espinha é porque eu não tô limpando o rosto muito bem. Então ela fala pra mim limpar o rosto e deixar a espinha sumir sozinha. Então, você tem duas coisas, isso aí é fundamental. Quem tem a pele muito oleosa, às vezes não é nem tanta questão de limpar o rosto, é a questão da oleosidade que a pessoa tem na pele. Quem tem a pele mais seca,
não tem quase problema com acne. Agora, quem tem a pele oleosa, e dependendo do que ela come, entende? Chocolate, por exemplo, que é muito gorduroso, que aumenta a oleosidade, a saída, né, da parte de oleosidade da pele, aí começa a ficar repleto de acne. Pessoas que têm a pele oleosa, aí a questão da limpeza do rosto, o que a pessoa deve fazer? O correto é a pessoa usar um sabão neutro mesmo, sabão neutro, tá? Pode ser para rosto, sabão de coco, por exemplo. Você faz umas 3, 4 vezes uma máscara por dia, porque à medida que o dia vai passando, vai liberando mais oleosidade na pele, e você vai criando ali uma situação mais fácil para nascer a espinha. Então, assim, você faz uma máscara, deixa ali uns 5 minutos com aquela espuma seca, tá? Deixa secar uns 5 minutos, aí você vai lá e enxaga o rosto. Vai lá, passa uma água, tira tudo e seca com a toalha. Resolve. Se fizer isso 3 vezes por dia, pelo menos, quem tem muita, faz até 5 vezes por dia, vai diminuir demais da conta acne, porque você não tem oleosidade na pele, tá? A tendência é você não ter a espinha, não ter a acne. A acne é provocada por essa oleosidade na pele. Agora, e se tiver já acne? Se ela tá lá, né? Ela aqui, ó, tá até amarelinha. Aqui tem uma aqui que ele já tirou, já vai ficar uma marquinha. E se tem a acne aqui, ó? Ah, Zé, daqui 2 dias eu tenho uma festa. Dá para você eliminar essa acne aqui, ó, com algum procedimento doméstico? Você consegue eliminar? Será que consegue? Sem precisar espremer? Porque você não deve espremer. O problema é que espreme, abre a porta de entrada aqui, entra uma bactéria, ela fica inflamada. Aí demora um pouco para ela sarar, tá? Aí você tem aquela respostazinha inflamatória, forma pus, etc. Tal. Será que tem alguma forma de você eliminar a acne sem fazer nada de anormal? Uma coisa que você pode fazer imediato? Aí só que você pode falar para mim assim, Zé, mas isso aí é meio nojento. Bom, mas é nojento, mas é uma forma que funciona. Então, uma forma que você tem, tá, para eliminar a acne, que funciona, que ela seca rapidamente, sem inflamar, é você usar cera de ouvido. Ah, cera de ouvido? Zé, não é tão nojento assim, né? Dependendo do local que você vai passar, no rosto, não é tão nojento assim. Então, o que você faz? Você tira a cera do ouvido com o cotonete do seu ouvido e passa sobre a acne. Nossa, Zé, mas por que nunca ninguém me ensinou isso? Porque para a indústria farmacêutica não é interessante eles ensinar isso. É uma coisa que você mesmo produz, essa cera que pode secar a acne, né? Ah, Zé, mas eu prefiro passar pomada. Não, pode passar pomada, eu só estou te dando uma opção, tá? Você vai ver que ela seca, às vezes até em menos de 24 horas você não tem mais nada. Às vezes ela está te perturbando, já está meio inflamada aqui, já está doendo, já entrou a bactéria, entende? Aqui no ponto, aí vai formar todo aquele processo de formação do pus, quando você espreme, sai aquele líquido amarelo. Então, assim, Zé, se eu fizer esse processo, testa em uma, pelo menos, tá? Testa em uma, depois você me fala se funciona ou não. Não sei se vocês sabem, essas secreções que a gente libera, que nem, por exemplo, a cera de ouvido hoje, você pode fazer alguns testes na própria cera do ouvido para ver se você está com alguns tipos de câncer no corpo. Porque a secreção, muitas vezes, que você está liberando pela cera, ela é uma resposta, tá? De como está o seu organismo como um todo. Ninguém vai ver, você pode fazer o teste. E cera de ouvido também, não tem nada de, né, de tão, falar, isso é tão sujo, não é bem assim. Se eu falasse para vocês, se você passar urina no rosto, passar alguma coisa, mas aí tudo bem, é um negócio meio esquisito, né? Mas cera de ouvido, pelo menos quando tiver oportunidade, vocês façam esse teste, depois você me conta se funciona ou se não funciona, tá? Para quem tem esse Mas aí, Zé, problema, tem que deixar quanto tempo? não, você passa e esquece aquilo. Não precisa passar assim muita cera. É o que você coletar ali no cotonete, você coloca ela ali e esquece daquilo. Aí na hora que você for tomar banho, naturalmente ela vai sair. E depois que você tomou banho, aí você passa de novo, passa mais um pouquinho. De um dia para o outro,
você me fala quanto, se melhorou ou não a tua E por que espinha. isso acontece? Você está falando aí que Então, melhora? porque essa secreção, ela tem uma toxina, e essa toxina, na verdade, ela tem um agente antibacteriano. Então, se ela consegue controlar a bactéria que está surgindo ali, tá? A infecção, etc. Tal, ela impede que haja o crescimento, o inchaço, e ela funciona como se fosse um antibiótico natural, vamos resumir assim. Ela funciona como um antibiótico natural. Por exemplo, quando vocês estão com dor de garganta, o que o pessoal fala para vocês tomarem lá? Não fala para vocês tomarem lá da abelha lá, como é que chama lá? Mel. Própoli, né? Mel e própoli, né? É. Você compra. Por quê? Porque aquilo ali é uma cera que foi formada também a partir, construída pela abelha. E ela funciona como antibiótico natural, entende? Então, Então por isso. também pode, em vez de usar cera, pode usar mel? Própolis, sei lá. Então, mas aí eu nunca li nada sobre a eficiência dele para esse tipo de bactéria. Funciona mais com bactéria que hospeda na garganta, tá? Na garganta ele é mais eficiente, bactéria. Agora, para espinha especificamente, né, que eu já li, é sobre essa questão aí da cera. Só que, por que ninguém difunde isso, Zé? Ah, porque isso não dá dinheiro para ninguém, né? Isso não dá dinheiro para a indústria farmacêutica, etc. Tal. Eles vão pedir para você comprar o Rocutan, fazer tratamento, que é muito mais caro, que você corre o risco de ter lúpus. Vai pedir para você comprar Acnase da vida, etc. Tal, que também não resolve. Você passa a quinase, ela mais descama o rosto da gente do que resolve o problema de espinhos. E diga de passagem, eu sofri muito quando eu era moleque aí, dos 15 aos 18, 19 anos, sofri muito com acne. Depois dessa idade, embora eu continue com a pele oleosa, depois dessa idade aí melhora, viu? Você vai até uns 18, 19 anos, melhora. Quem persiste é porque é marcado mesmo com essa questão de acne aí. Tem tendência metabólica de usar a acne, tá? E tomar cuidado também que o que ajuda muito essa manifestação da acne é usar muito creme hidratante no rosto, viu? O rosto fica mais oleoso, então prejudica. Tem mulher que usa creme hidratante, é bom porque ela tem a pele seca, e quando ela tem a pele seca, mas ressecada, e o creme hidratante é importante, futuramente ela vai ter rugas, né? Então, para evitar aí a manifestação de rugas. Mas para quem já tem a pele oleosa, não precisa de creme hidratante, porque as próprias glândulas sebáceas já estão liberando oleosidade sobre a pele. Então, assim, faz o teste. Se funcionar, de repente é uma forma que vocês têm aí de auxiliar vocês no combate à acne, mas normalmente funciona. Mas vamos ver se no caso de vocês vai funcionar, né? Um tratamento barato. Agora, o importante é fazer isso que eu falei para vocês também no início. Usa o sabão neutro, sabão de coco mesmo. Se nada, aquelas barras de sabão lá branca mesmo de coco. Experimenta lavar o rosto. Se você tem muita, pode lavar até 4 vezes ao dia, não tem problema não. Em horários distintos, faz aquela espuma, deixa ali uns 5 minutos, uma espécie de uma máscara. Tem que ter saco, né? Isso é mais para mulher mesmo. O homem não tem muito saco para isso. Mas na época, quando me ensinaram essa questão aí do rosto, eu era moleque, de lavar, eu comecei a usar essa metodologia aí, de ficar lavando o rosto, etc. Tal, e reduziu muito na época, viu? Reduziu muito a presença de acne. Porque não tem como você, lá em rosto, agora minha pele vai ficar, como é que fala, vai ficar totalmente sem oleosidade, etc, tal, bababá. Tanto que aqui, ó, ele vai falar para você que o tratamento, ó, ele pode ser feito através do uso de alguns antibióticos de contato e antissépticos, né? Só que nessa cera de ouvido já tem um antibiótico produzido pelo próprio organismo, que é uma secreção, tá? E aqui tem esse problema da espinha, né? Quando ela forma aquele nódulo gigante, tá? Às vezes, muitas vezes aqui nessa região da cartilagem do nariz, tá? E muitas vezes você tem que ir ao médico mesmo para ele retirar aquilo, porque aquilo ali desencadeia um processo
inflamatório muito anormal e tem que tirar mesmo, tá? Tem que tirar, tem que curar. Mas isso aqui já é mais, não é tão comum, tá? Já é mais uma situação que acontece eventualmente. O normal é a espinha convencional mesmo. Então, aqui você tem o poro, ó, do folículo piloso. Aqui você tem a glândula sebácea, pessoa que tem muita oleosidade, tá vendo? Aqui, ó, você vai tendo aqui, ó, células mortas e essa região aqui, ó, do sebo, tá? Ele acumulando nessa região. Isso aqui não é falta de higiene, é uma coisa que você produz mesmo. E como as pessoas têm o hábito de tomar banho uma vez ao dia, que é o hábito ideal também, porque você não pode ficar toda hora passando sabão na pele também, tá? No caso do rosto, precisa diminuir a oleosidade, mas eu vou ficar tomar banho 4, 5 vezes ao dia. Não, isso já não é bom, você vai ressecar demais a sua pele. O sabonete, ele é muito ressecante, desidratante, é um sabão muito forte, tá? E você está, muitas vezes, contribuindo para matar algumas bactérias que você tem na pele que são benéficas e não bactérias maléficas, tá? Então, aqui, ó, depois dessa situação aqui da obstrução, né, do folículo piloso, ó, aí começa a proliferar essas bactérias. Aí começa a proliferar essas bactérias, você começa a ter um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele pega desde a primeira camada, que é a epiderme, aí já pega a segunda camada da pele, que é a derme, tá? Aí você tem uma inflamação que pode aumentar, ou pode simplesmente aqui, ela pode sair de uma forma mais simples. Então, isso aqui é a famosa espinha. Dá para tratar, Zé? Dá. Aqui nós temos uma infecção também, que todo mundo conhece, essa infecção aqui no olho, tá? Que a gente chama de terçol. Isso aqui não é conjuntivite. Conjuntivite, ela atinge, tá, a região do tecido conjuntivo do olho e quando você acorda de manhã, você tem uma secreção amarela aqui, purulenta, no canto do olho. Fica grudando aqui, né? Aí você não consegue nem abrir o olho, às vezes teu olho está colado. A conjuntivite é uma resposta a um agente externo, pode ser um agente viral, pode ser um agente bacteriano, que está provocando uma contaminação do seu globo ocular. E é altamente contagiosa, principalmente as virais, tá? Agora aqui não, aqui surgiu, tá vendo aqui, ó? Surgiu uma inflamação na região de cima aqui, ó, na pálpebra do seu olho. Então aqui eu tenho a pálpebra, que está protegendo o meu globo ocular. Normalmente, as bactérias que desencadeiam essa inflamação, tá? Que muitas vezes está relacionado aqui, ó, às glândulas, que nós chamamos de glândulas sebáceas também, tá? Onde ela libera o óleozinho aqui para lubrificar. Essas bactérias aqui são uma das piores bactérias que nós temos no nosso corpo para infecção, que são as bactérias conhecidas como estafilococcus e streptococcus. Uma ou outra, tá? Bom, essas bactérias aqui, elas são complicadas? São muito complicadas. Por quê? Não que o terçol desencadeie isso, mas quando você tem infecção de garganta, infecção urinária, que a gente vai ver provocada por essas bactérias, elas podem cair no sangue e provocar aqui uma infecção generalizada a partir do sangue, tá? Que nós chamamos de sepse, antigamente chamávamos de septicemia. Aí o indivíduo ele vem a óbito por infecção generalizada no sangue. Nossa, Zé, então pode acontecer isso? Pode, tá? E ela, quando acontece, muitas vezes que o indivíduo está com infecção generalizada, ela bloqueia a circulação nas regiões periféricas, por exemplo, no dedo das mãos, dedo dos pés, e muita gente tem que cortar mesmo, porque começa a necrosar o tecido e vem a óbito. Mas aqui, por enquanto, são provocados por essas bactérias. Aqui, por enquanto, ele está falando de uma doença simples, que é o terçol, tá? A proliferação bacteriana nessa região aqui, ó, ela demora em torno de uma semana, 7 dias, tá? Ela consegue, o teu próprio organismo consegue reabsorver a infecção e você consegue resolver o problema do terçol. Agora, outra forma que você pode utilizar, também, geralmente quando você vai ao médico, tá? O médico, ele vai passar para você aqui, ó, alguns antibióticos, e antibióticos esses de contato, muitas vezes,
antibiótico você pode utilizar nessa região aqui do globo ocular. Você vai pingar, muitas vezes, antibióticos líquidos, tá? Que vão atuar sobre essa bactéria para agilizar o processo de cicatrização e auxiliar o sistema imunitário para que você consiga resolver o problema, que isso aqui é chato, tá? Isso é chato, dói, fica ardendo a região da pálpebra que está perto do olho. Então, muitas vezes você tem aquele, você já viu falar numa situação que o pessoal fala assim, ai, meu olho está pulando hoje. Já ouviu falar que o pessoal fala, tô com o olho pulando hoje, né? E o pessoal fala, é porque você está nervoso. Agora eu vou dizer um negócio, olho não pula. Quem pula, na verdade, você sente às vezes pular, é essa região aqui da pálpebra. Isso aqui que pula, ó. Aí dá a impressão que é teu olho que está pulando, mas não é teu olho que pula, é a pálpebra que pula, tá? Ah, pode ser um fator emocional? Pode. E aqui nós temos esse pequeno abscesso aqui, ó, que esse abscesso, ele vai então desencadear o tersol. Aliás, fácil como é que fala? Fácil de resolver. Aqui ele diz aqui uma forma de prevenção, tá? É evitar coçar os olhos e retirar a maquiagem antes de dormir. Então, sempre lavar as mãos, né? Isso aí é uma prevenção para tudo. E evitar lavar os olhos. Aí você vai ter aqui, ó, coçar os olhos, né? Aí você vai ter aqui uma outra doença que mata. Essa aqui já é complicadíssima. É que você tem uma latinha, aquelas salsichas que você compra muitas vezes, que vem dentro de lata, ela vem já pré-cozida, aquela salsichinha. Você chegou na lata, que eu mencionei lá no início da aula, a lata tá com essa situação aqui, ó, tá entupida, tá vendo aí? Nossa, Zé, tá entupido aqui, ó. O que está acontecendo aqui, Zé? Está fermentando aqui dentro. Por que está fermentando? Tem uma bactéria que está contaminando a salsicha. Essa bactéria está liberando CO2 e a lata começa, então, a estufar. Por que ela está estufando? Porque está uma fermentação aqui danada. Ah, mas é lógico que se eu chegar no... Eu não vou levar isso aqui para casa, Zé, para eu comer um negócio que está estufado. Você não leva. Mas isso aí, dependendo do local que você come as coisas, por exemplo, às vezes o cara, ele viu lá, nossa, aqui tem tá perdendo, vamos usar aqui. O cara abre aquela lata, faz uma salada, coloca aquela salsichinha, depois você vai e come aquilo no restaurante, ou alguma coisa assim que está contaminado. Essa doença aqui mata, é o botulismo, tá? Aqui, na verdade, você tem uma neurotoxina, que impede a liberação de um neurotransmissor bastante importante para nós, que é a acetilcolina. Tá? E a acetilcolina ela é fundamental para a propagação dos impulsos nervosos. Aí o que vai acontecer? Tá? Você vai ter aqui, ó, paralisia muscular por 1 a 10 dias, que pode levar o indivíduo ao óbito por insuficiência. O diafragma para de funcionar e o coração para de funcionar. Insuficiência respiratória e cardíaca, tá? Que vai desencadear essa paralisia muscular. Falando nisso, deixa eu mostrar aqui, a gente falou do tersol, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, vídeo sobre... Deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar como é que tira o problema aqui de... Peraí. Ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ver se está liberado esse vídeo aqui no YouTube. Acho que não está liberado. Eles vão até assustar um pouquinho, porque acho que vocês nunca viram isso aqui. Depois eu acho o vídeo, que eu tenho esse vídeo. Eu tenho esse vídeo gravado aqui para aula, só que eu tenho que achar ele aqui. Nem sei se é nesse computador que está também. Mas vamos seguir aqui, que eu não vou lembrar aqui agora. Então aqui você tem, então, esse botulismo. Muito cuidado quando for ingerir
tá, esse tipo de alimentação, com esse tipo de bactéria. Aumentar o botulismo, né? Peraí, deixa eu ver um detalhe aqui. Pulei uma página, né? Aqui, ó. Agora nós temos uma doença aqui, ó, que é a doença de Hansen, ou também conhecida como hanseníase, tá? Zé, como é que é essa doença de Hansen? Vocês conhecem essa doença aqui antigamente? Era muito o nome lepra, né? Era um nome muito comum que nós falávamos aí, né? Lepra, tá? Aí esse nome, ele causava uma conotação tão negativa que depois que a hanseníase ela começou a ter cura, tá? O que eles fizeram? Ah, então vamos parar com esse negócio de chamar de lepra, vamos começar então com um outro nome, tá? Ah, então começar com outro nome? Sim, vamos começar com outro nome, porque a partir de agora ela tem cura, né? Então, se ela tem cura, então vamos colocar como bacilo de Hansen. Então, esse bacilo de Hansen aqui, ó, ele é interessante, por quê, Zé? Ah, porque esse nome você muda e aquele preconceito que havia com relação a essa questão, ele acaba caindo um pouco, tá? Aí acaba caindo e vamos tratar então como bacilo de Hansen, hanseníase e não mais como lepra. Mas quais são os sintomas da lepra? Então essa bactéria, que é o Mycobacterium leprae, quando ela se instala no corpo, tá? Você tem um problema quando ela se instala no corpo. Qual que é o problema, tá? De se instalar o bacilo, o bacilo da lepra? Você perde a sensibilidade de algumas células onde estão, tá? Aquelas manchas. Aí você começa a ter algumas manchas cutâneas, tá? E essas manchas cutâneas, primeira coisa, quando o médico ele suspeita que você está com hanseníase, ele vai então, ele pede para você virar o rosto, ele vai testar a sua sensibilidade. Aí ele coloca uma ponta de alguma coisa que está, como é que fala, que está com algum probleminha, né, que está testando ali para ver se você tem sensibilidade. Uma ponta fina, pode ser até uma caneta, que seja. Aí nessa ponta da caneta, você vai ter aí um problema, tá? Aí você tem um problema nessa ponta da caneta, e com essa ponta da caneta, o que vai acontecer? Você vai ter, então, a sensibilidade, tá? Para conseguir realizar o processo. Então, olha só, se você não tiver nenhuma sensibilidade quando ele coloca a ponta da caneta, aí você vai ter um probleminha. Qual que vai ser o probleminha, Zé? O probleminha vai ser o seguinte: você está com esse problema aí do bacilo de Hansen. Ah, se eu estou com um problema do bacilo de Hansen, o que tem que ser feito, Zé? Bom, aí ele vai tirar aqui, ó, suspeitou, tirar um pedacinho aqui do seu cotovelo, tirar um pedacinho aqui da ponta da orelha, para fazer o teste, para ver se você realmente tem essa questão da hanseníase, tá? Se tiver a questão da hanseníase mesmo, aí tem que tratar. Ah, então dá para fazer tratamento? Dá. Hoje em dia tem tratamento, dá para tratar sem nenhum problema, tá? Ah, então é tranquilo. É tranquilo. Então, por isso que mudaram até o nome da doença, porque a doença hoje é uma doença que tem cura. Doença que tem cura. Então, ó, no nome da bactéria, Mycobacterium leprae, como é que você pega, veja que o nome leprae ainda ele prevalece, né? Como é que você
contamina-se com essa doença. Então, essa doença aqui você vai contaminar, pode até com gotículas de saliva, por isso que ela é complicada, tá? Ou contatos com a pele ou secreções da pessoa. Então, você tem essas condições aí que pode levar, tá? E, óbvio, contato íntimo, tá? Com pessoas que têm a doença, etc. tal. Então, você tem hoje o processo de imunização, tá? E o tratamento, quando a pessoa descobre a doença, ele é realizado a partir de antibióticos específicos, que são bastante eficientes para paralisar, tá? A hanseníase. A hanseníase pode ser também manifestar como doença tuberculoide, ou seja, ela pode provocar bulbos na pele da pessoa. Aqui que vai te mostrar aqui, ó, isso aqui do Ministério da Saúde, né? Como que uma pessoa da família pode transmitir para todas as outras pessoas. Aqui a orelha de uma pessoa infectada. A imagem não é muito legal. Aqui nós temos também a meningite bacteriana, que pode ser provocado principalmente por essa bactéria aqui, ó, Neisseria meningitis. Essa aqui é complicada, tá? Por quê? Você tem uma infecção que envolve as meninges. As meninges são membranas que envolvem o encéfalo e a medula, tá? Então, você vai ter aqui, ó, provocado por Haemophilus influenza e também Streptococcus pneumonia, mas a principal é essa aqui, ó, Neisseria meningitis, tá? Então, essas três membranas impedem muitas vezes o contato com o cérebro da pessoa. Como impede muitas vezes o contato com o cérebro da pessoa, a infecção dessas membranas pode levar o indivíduo a óbito, pode levar o indivíduo à morte, porque aí você pode ter uma infecção de amplo espectro. E normalmente a meningite bacteriana também, quando eles falam assim, quando ela não mata, ela pode deixar o indivíduo sequelado, tá? Zé, mas pode deixar sequelado? Pode deixar sequelado. Sequelado de forma permanente, porque ela atinge a região do cérebro. Mas como é que a gente faz aqui para controlar essa questão? Bom, a maior parte das meningites bacterianas você tem vacinação. Então é legal que você faça a imunização contra esse tipo de meningite. Então, meningite não é brincadeira. Então, você tem que se imunizar contra esse tipo de infecção, tá? É interessante, então, a imunização. Mas dá para tratar? Dá. A maior parte das doenças bacterianas, a vantagem é que você tem os antibióticos e muitos você tem a vacina, que é o caso, por exemplo, aqui do tétano, tá? Então, aqui, ó, o tétano é interessante porque é uma bactéria que vive na condição de ausência de oxigênio. Se tiver oxigênio, ele morre. Ela está geralmente em ferrugem, espinho. Às vezes você acaba pegando um espinho, aquele espinho fica debaixo do teu dedo ali, ó, por muito tempo, você acha que não tem nada e começa a infeccionar, pode dar tétano, tá? Você pode ter problema com tétano. Então, você tem uma situação ali bastante complicada, tá? Se você não for vacinado, mas a maior parte das pessoas são vacinadas e a informação boa que você tem, tá vendo aqui uma pessoa tendo espasmos, ó, por causa do tétano? Tétano ataca o sistema nervoso. A melhor informação que a gente tem com relação ao tétano, mesmo que você tenha sofrido uma escoriação, né, machucou, etc, tal, inflamou ou algo do gênero, sofreu algum tipo de escoriação, você consegue, tá? Você consegue chegar ao hospital e se você não for vacinado, você pode tomar o soro antitetânico. Soro antitetânico, você está tomando anticorpos prontos já contra o tétano, que vão atuar no seu corpo e em torno de uma semana você consegue, né, ter uma imunização ali efetiva. O médico ele aplica muitas vezes o soro, que já resolve o problema, tá? Então o tétano é provocado também pelo mesmo gênero de bactéria, que é Clostridium, que é o Clostridium botulino, tá?
Clostridium botulinum. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente ir para a química agora. Que já que a tarde está marcado prova de vocês, né? Deixa eu só substituir aqui o material. Vou terminar aqui a parte de química de vocês. Vou colocar aqui química. Primeiro ano. Química. A gente parou lá no finalzinho das leis ponderais, né? Vamos terminar aquela parte. Para a gente começar já o caderno 2, números quânticos. Deixa eu ver aqui, leis ponderais. Eu vou projetar aí para vocês. Química. Aí. Então, nós paramos mais à frente, a gente viu o princípio da conservação da massa. Nós falamos da lei de Proust. Aí faltou, paramos aqui, ó, lei de Dalton. E nas proporções volumétricas. Vamos terminar essa parte aqui. Nós paramos aqui. Lei de Dalton. Só mudar aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Eu acho que a gente já entrou aí para vocês, né? Então, vamos olhar aqui, ó, questão das proporções. Nós vimos, então, que só recordando aqui, o nosso amigo Lavoisier, ele fala sobre a lei das proporções das massas, né? Então, ou seja, o valor das massas que estão entrando como reagentes é exatamente o valor das massas que saem como produtos. Isso levando em consideração que nós estamos trabalhando num ambiente fechado ou num ambiente isolado, para evitar de que, se há ação ou a produção de algum gás, esse gás ele não venha escapar para a atmosfera, tá? Então, nós temos essa condição, e nós vimos também aqui, ó, na lei de Proust, nós vimos aqui a proporção, né? Então, por exemplo, se eu tenho 9 gramas de água, eu tenho 1 grama com 8 gramas de oxigênio, 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio. Qual que é a proporção de hidrogênio para oxigênio? É 1 em 8. Tá vendo? Se eu dobrar aqui a água, colocar 18 gramas, então eu passo a ter aqui, ó, vou dobrar o hidrogênio, 2 gramas, 8 vezes 2, dobrei 16 gramas. Qual que vai ser a proporção que eu tenho aqui, ó? Hidrogênio sobre oxigênio, 2 sobre 16, eu vou ter aqui também 1/8. Então, essa proporção aqui, ó, tudo que eu faço com o reagente, acontece com o produto. Se eu multiplicar o reagente por 3, eu tenho que multiplicar o produto por 3.
sempre a proporção ela é mantida. Então, para cada um hidrogênio, eu preciso de 8 oxigênios, independente da proporção aqui, se eu aumentar de forma igual. Então, aqui eu multipliquei por 2, aqui eu multipliquei por 2, né? E aqui, ó, eu multipliquei o 9 por 10, deu 90. Ah, Zé, é verdade, você multiplicou por 10. Ou multipliquei aqui, tá, o 36, essa aqui que está multiplicado por 2,5, né? Multipliquei o 36 por 2,5, também dá 90, tá? Mas a proporção final é a mesma. Agora, o que Dalton ele fala? De acordo com Proust, de acordo com essa proporção que a gente viu aqui em Proust. Dalton, ele começa a estabelecer aqui uma diferença de muitas vezes alterar apenas um dos lados. Deixa eu... Saiu aqui. Alterar apenas algum dos lados, tá? Do produto ou do reagente que você está trabalhando. Então, ele propõe o seguinte, ó. Por exemplo, se eu pegar 1 grama de água, reagir com 8 gramas de oxigênio, quanto que é o total de água que eu vou produzir aqui, Zé? Então, 1 grama com 8 gramas, eu vou ter uma produção de 9 gramas. E se eu dobrar isso aqui, Zé? E se eu dobrar isso aqui? Ou se eu quadriplicar isso aqui? Ó, o que ele faz aqui, ó? Quadriplicou. 1 vezes 4 deu 4. Aqui ele fez a mesma coisa, ó. Ele fez 8 vezes 4, 32. Então, beleza. Então, é o princípio de Proust aqui, não de Dalton ainda, né? 9 vezes 4, aí na sua apostila, você coloca aí, ó, você puxa a seta, na hora de você estudar, você vai lembrar. 9 vezes 4 dá 36, Tá, deu 36. Então, vamos lá. Aqui, ó, qual que é a proporção que eu tenho de hidrogênio para oxigênio? Eu tenho 1 hidrogênio para cada 8 oxigênio. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho 4 hidrogênio para cada 32 oxigênio. Agora, 4 sobre 32, 4 por 4 dá 1, 32 por 4 dá 8. É a mesma coisa que 1/8, tá? Agora, e aqui, Zé? E aqui, ó? O que está acontecendo aqui agora, ó? Ele pegou 1 grama de água, ele manteve o mesmo valor original, tá vendo? Manteve o mesmo valor original do hidrogênio, e agora ele mudou apenas o valor original do oxigênio. Ele dobrou só o oxigênio, a água ele manteve 1 grama. Aí ele observa o seguinte, ó, quando ele faz isso, quando ele mexe apenas com um dos reagentes, ele está duplicando um dos reagentes e o outro ele está mantendo constante, olha que ele tem aqui, ó, 8 vezes 2 deu 16, quer dizer que o total que ele produziu aqui, ó, 16 dá 17 gramas, 1 mais 16. Então, o total que ele produziu foi o que, Zé? 17 gramas. Só que nesse caso, ele não produziu água. Ele produziu aqui, ó, o que nós chamamos de H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Por que, Zé? Porque ele está trabalhando aqui, na verdade, ó, com hidrogênios a mais. Então, a água é H2O, peróxido de hidrogênio é H2O2. Aí ele começou a falar assim, peraí, então se eu faço uma proporção de 1 para 8 em relação ao hidrogênio e oxigênio, eu sempre tenho água, se eu mantiver essa proporção. Agora aqui, ó, eu usei a proporção de 1 sobre 16. Quando eu utilizo essa proporção de 1 sobre 16, quem vai ser produzido aqui é o H2O2, é o peróxido de hidrogênio, não é água. Aí ficou com isso na cabeça, né? A proporção que ele está usando aqui, 1 sobre 16. Ele falou, será que isso está certo mesmo? Ou será que isso aí pode falhar? Aí ele pegou esse segundo aqui, experimento, ó, e tinha 4 gramas. Aí pegou esses 32 aqui e falou assim, vou multiplicar esse aqui 4 vezes mais. Esse aqui, ó, ele manteve constante, tá vendo? 4 gramas ele manteve constante. Esse aqui ele multiplicou 4 vezes mais. Então, ó, 32, tá? Aliás, 4 vezes não, ele duplicou, né? Ele multiplicou 2 vezes mais. 32 vezes 2
dá 64. Então, esse aqui ele manteve constante, e esse aqui ele duplicou. Aí, o que ele observou? Ó? Ele observou que para 4 hidrogênios, para cada 4 hidrogênios, ele estava consumindo 64 oxigênios. Aí ele fez assim, bom, 4 por 64, 4 por 4 dá 1, 64 por 4 vai dar 16. Ah, então eu produzo aqui 68 gramas de quem? De H2O2, peróxido de hidrogênio. Qual que é a proporção? 1 sobre 16 e 1 sobre 16. Então, qual que foi a definição que ele chegou aqui, o Dalton? O Lavoisier, ele mexeu nos dois lados. Ele mexeu tanto aqui quanto aqui. Ele duplicou ou quadriplicou, por exemplo, nesse caso, os dois. O Dalton, ele vai, então, alterar as proporções em apenas um dos reagentes. Aí ele começou a notar o seguinte, quando ele altera a proporção em apenas um dos reagentes, ele mantém o princípio de Lavoisier, tá? Com relação à produção, a soma dos reagentes é igual ao produto, só que tem um problema, ele diminui, ele diminui a proporção. Aqui caiu para 1 sobre 16. Só que quando ele diminui a proporção da proporção para a formação da água, ele tem a formação de um outro produto, parecido com a água, mas que não é água. Tá? A água é H2O2, e aqui eu tenho H2, aliás, a água é H2O, e aqui eu tenho peróxido, que é H2O2. Então, foi essa descoberta que ele fez a princípio. E ainda, ó, você vai ter ainda a relação aqui das proporções volumétricas do Gay-Lussac. Então, aqui ele vai falar um pouquinho, então, sobre aquela tabelinha, né? A gente falou aqui quando você tem massas fixas, mas você tem proporções diferentes, você vai ter produtos diferentes, então, a gente acabou de falar sobre isso, tá? Aí ele vai enunciar, então, o que ele chamou de lei das proporções múltiplas, tá? O Dalton. Ele diz assim, quando dois elementos se unem para formar compostos diferentes, fixando-se a massa de um dos elementos, as massas variáveis do outro elemento originam uma relação de números inteiros e simples, tá? Foi o que aconteceu lá, você tem a mesma proporção. Agora, já o Gay-Lussac, ele começa aqui a analisar um outro ponto de vista. O que o Gay-Lussac, ele começa a analisar aqui essa questão, tá? Então, ele começa a dizer o seguinte, como é que é a proporção estabelecida, principalmente quando ele soltava um balão, ou até quando você tinha o voo dos balões, o que acontecia aqui quando esses balões subiam em elevadas altitudes, etc, tal, o que ia acontecer, blá, blá, blá. Bom, aí ele começou a analisar o seguinte, com relação a reagentes gasosos. Ele pegou aqui um volume qualquer de oxigênio e uniu a 2 volumes de hidrogênio. Só que aí ele viu um detalhe interessante. Quando você trabalha com volume, não é a mesma coisa que você trabalhar com massa. Se fosse massa, se eu tivesse 1 grama com 2 gramas, eu produziria 3 gramas. Só que aqui ele vê um detalhe interessante. Ó. Quando ele mistura um volume de oxigênio com 2 volumes de hidrogênio, ele produz 2 volumes de água e não 3. Tá? A mesma coisa ele fez aqui com o cloro. Ó. Quando ele reagia um volume de cloro, de gás cloro, com um volume de gás hidrogênio, ele produzia 2 volumes de cloreto de hidrogênio, que é o HCl, que é o ácido clorídrico. Tá? Ele pegou aqui 2 volumes de amônia. Aí, quem foi produzido aqui? Ó? 3 volumes de hidrogênio e 1 volume de nitrogênio. Na verdade, ele vai aqui descobrir as proporções que dizem respeito, muitas vezes, ao balanceamento das equações. Tá? Então, como é que se dá o balanceamento dessas equações? Em função de proporções. E, a princípio, ele descobre isso através das diferentes proporções que nós chamamos aqui de proporções volumétricas. Tá? Proporções volumétricas. Nossa, que legal. Então, aqui ele tem
as proporções volumétricas. Sim, ele tem as proporções volumétricas para os gases, só que tem que ser gás, nesse caso. Não serve matéria sólida, tá? Tem que ser gás. Então, olha só, a soma dos volumes dos produtos não é necessariamente a soma dos volumes dos reagentes, tá? Em algumas situações dá certo, como cloreto de hidrogênio. Por quê? Porque aqui nós temos coeficiente de balanceamento, na verdade, que responde pelos volumes, tá? Aí ele vai dizer aqui também, ó, há uma relação entre os números inteiros e pequenos, entre os volumes de gases participantes de uma reação, que a gente vai ver. Então, lá no período de Dalton, 1808, ele vai estabelecer aqui algumas leis que interferiu também no modelo de Dalton na questão da atomística, tá? Então, quais são essas leis? Ele vai dizer assim, ó, ou um enunciado que restringiu essa lei. Ele vai dizer assim, em uma reação química, os volumes dos reagentes e produtos gasosos, nas mesmas condições de temperatura e pressão, formam a proporção dos números inteiros e pequenos. O que é esses números inteiros e pequenos que a gente vai ver posteriormente? Nada mais são do que os coeficientes de balanceamento, tá? De uma equação. Aí, o que ele fez? Todos os gases envolvidos na reação estudada devem estar nas mesmas condições de temperatura e pressão. Nós chamamos de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, em que a temperatura é estabelecida a partir, tá, de 0 Kelvin, ou 273 graus Celsius, tá? E que nós vamos ter aqui, ó, além disso, ou melhor, eu falei 0 Celsius, ou 273 Kelvin, a pressão de 1 atm, tá, na CNTP, e o volume de 22,4 a 22,7 litros que nós vamos ter. Então, o que ele estabelece aqui, ó? Ele estabelece uma condição muito legal e bastante interessante. A condição é essa. Aí ele começa a observar o seguinte, ó. Quando eu uso 30 litros do gás hidrogênio, ele vai reagir, então, com 10 litros do gás nitrogênio para formar 20 litros de amônio. Nossa, Zé, que fera. Pois é. Então, 30 litros com 10 litros formam 20 litros. Isso para volume. Qual que é a proporção que eu tenho aqui, Zé? A proporção é 30 reagindo com 20, aliás, 30 reagindo com 10, produzindo 20. Então, essa é a proporção, ó, 30 por 10 por 20. Então, se eu dividir tudo por 10 aqui, ó, para simplificar, vai dar a proporção 3 para 1 para 2. Tá vendo aqui que legal? Ó, e agora, aqui, Zé? Eu tenho 6 ml de hidrogênio reagindo com 2 ml de nitrogênio, tá? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Vai produzir 4 ml do NH3, que é amônia, que ele observou. Ah, então, qual foi a proporção, então, Zé? Ó, 6 reagindo com 2 e com 4. O que ele fez? Os três números são divisíveis por 2. Então, ele dividiu aqui, ó, 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, deu essa proporção, 3 por 1 por 2, tá? E aqui, mesma coisa, ó. Você vai ter aqui, ó, 12 decímetro cúbico, reagindo com 4 decímetro cúbico, que vai produzir 8 decímetro cúbico de amônio, tá? Então, qual foi a proporção? 12 por 4 por 8. 12, 4 e 8. Ah, então são divisíveis, Zé, por 2? São. 12 por 2. São divisíveis por 4, melhor dizendo? São por 2 também. Vamos dividir tudo por 4 uma vez. 12 por 4 dá 3. 4 por 4 dá 1. E 8 por 4 dá 2. Então, qual que é a proporção dos menores números inteiros que nós temos aqui, ó? 3 por 1 por 2. Que a gente vai ver também que esse 3 por 1 por 2 aqui, ó, nada mais são do que os coeficientes de balanceamento. Quando eu pego 3H2 com 1N2, para eu formar 2, tá? NH3.
Então, a proporção aqui ela é mantida em todas as situações, tá? Bom, aqui já a atomística a gente já viu. Eu comecei com vocês na atomística. Aí faltavam, então, essas leis ponderais. E agora aqui, ó, a gente vai fazer os exercícios dessa aula. A teoria atômica de Dalton nós já vimos. Princípio de Lavoisier nós já vimos. Vamos fazer os exercícios dessa aula aqui. Thompson. Aqui. Vamos lá, então. Nós vamos ter aqui o exercício 1. Aí vai dizer assim, no exercício 1. Deixa eu colocar aqui. E diz assim, para verificar a lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Então, aqui ele está colocando um recipiente, né? Um líquido, e aqui ele está colocando aqui esse recipiente sobre uma balança. Aqui você está vendo que está aberto, né? Pelo menos ele não está fechando aqui. Aí vai dizer assim, terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a inicial, justificando o ocorrido. A lei de Lavoisier só pode ser verificada se o experimento for realizado em um ambiente fechado. Porque provavelmente nessa reação aqui, ó, nós vamos ter então algum gás que foi liberado, tá? Então, ó, esse experimento teria que ser realizado em um ambiente fechado. Então, você teria que marcar aqui letra B de dado, tá? No caso aí do experimento de Lavoisier. Já no segundo exercício, você tem aqui o Mackenzie, aí você tem uma tabelinha aqui, ó. A tabela a seguir, com dados relativos à equação citada, refere-se a experiências realizadas. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho o carbono reagindo com o oxigênio, formando aqui o dióxido de carbono, tá? Formando aqui o CO2. Então, o que ele está mostrando para a gente aqui, ó? Na primeira experiência, ele está reagindo 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio. Então, ó, pelo princípio da conservação das massas, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o seguinte, se eu somar aqui, ó, 12 com 32, quanto que eu vou obter aqui, ó? 12 com 32, eu tenho 44 gramas de CO2, tá? Simples assim. Na segunda experiência, eu tenho aqui os reagentes, que é o carbono, 36, com mais esse valor Y aqui, que eu não sei, que está dando, então, quantos? 132. Então, é só você estabelecer aqui, ó, qual o valor somado com 36 para dar 132. Só você subtrair, então, aqui 36, né? 6 para 12 deu 6, vai 1. Então, você vai ter aqui, ó, 36, 6 para 12, 6. Vai um 4 para 13, 9. Então, eu vou ter aqui o valor 96.
Então, dá para eu achar os dois valores aqui? Dá. Então, o valor X é 44 gramas, e o valor Y aqui, ó, é 96 gramas. Se eu somar 36 com 96, dá 132. Aí ele vai estabelecer aqui algumas proporções para você. Ele vai dizer assim, ó, primeiro, X é menor do que a soma dos valores das massas do reagente da primeira experiência. Não, ele é igual, não menor, né? Aí ele diz assim, ó, X é igual a Y. Não, X vale 44, Y vale 96. Y é igual ao dobro do valor da massa de carbono. Então, Y é igual ao dobro do valor da massa de carbono que reage com a experiência 2. Não. Ó, aqui deu 96 e a massa de carbono é 36. Se fosse o dobro da massa de carbono, 36, o dobro seria 72. E aqui está dando 96. Portanto, não é o dobro. Aí ele pergunta para você assim, ó, se eu fizer a proporção aqui, ó, 32, ó, sobre x, certo? Aliás, 32 sobre y e x sobre 132, eu posso fazer essa proporção aqui, ó, 32 sobre y e x sobre 132? Eu posso, né? Porque se eu pegar aqui, ó, pega aqui, ó, 32 sobre 96. E se eu pegar aqui 44 sobre 132, ó, para a gente ver aqui, ó, se vai dar a proporção 32 dividido por o y vale 96. Isso aqui dá 0,33. Agora, se eu pegar o 44 dividido por 132, vai dar 0,33. Então, a proporção aqui é a mesma, ó. A proporção de eu dividir 32 por esse é 0,33. E a proporção para eu dividir aqui, ó, 44 por esse, também dá 0,136. Tá? Então, a proporção é mantida constante. Então, tá certo, ó, 32 sobre y é igual a x sobre 132. Aqui dá 0,33 e aqui também dá 0,33 com dízimo. Ele fala para você que o y vale 168, está errado, vale 96 o y. Qual o valor somado com 36 que dá 132? 96. Qual que é a soma de 12 com 32? 44. Tá? Então, muito tranquilo. Aí aqui no exercício 3, ele vai te dar aí ele vai te dar um enunciado gigante, falando aqui sobre a teoria do flogístico, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ele diz assim, ó, para muitos filósofos naturais gregos, todas as substâncias inflamáveis continham em si o elemento fogo, que era considerado um dos 4 elementos fundamentais. Séculos mais tarde, George Stahl ampliou os estudos sobre combustão com a teoria do flogístico, segundo o qual a combustão ocorria em certos materiais porque estes possuíam um elemento, o qual a combustão é um elemento ou um princípio comum inflamável que era considerado, que era liberado no momento da queima. Portanto, se algum material não queimasse, era porque não seria flogístico em sua composição. Uma dificuldade considerável encontrada pela teoria flogística era a de explicar o aumento da massa dos metais
após a combustão em sistema aberto. Lavoisier critica a teoria do flogístico e, após seus estudos, conciliou a descoberta acidental do oxigênio feita por Joseph Priestley, que ele colocou o ratinho e a planta dentro de um recipiente fechado e os dois sobreviveram, transparente, chegando à conclusão de que o elemento participante da combustão estava nesse componente da atmosfera, o ar em si, juntamente com o material, e não em uma essência que todos os materiais continham. Então, tá aí. Aí nós vamos ver aqui, ó. O que ele vai perguntar aqui? Ele vai dizer assim, ó. Com relação às leis ponderais, suponha que dois elementos hipotéticos A e B combinam-se para formar dois compostos diferentes, X e Y. Então, A e B dá origem a X e Y. Considere as informações seguintes sobre a forma desses dois compostos. Uma mistura contém inicialmente 30 gramas de A e 65 gramas de B. Então, o máximo que ela vai poder produzir da mistura dos dois elementos aqui, ó, vai ser 95 gramas, né? Em determinadas condições, A combina-se com B, formando o elemento X, permanecendo 5 gramas de B sem se combinar. Esses 5 gramas de B aqui, ó, que está sem se combinar, é o excesso, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu tenho 95 gramas, 5 gramas de B não combinou. Então, na verdade, produziu 100 e 5 ficou em excesso. Em outras condições, a partir de uma mistura contendo inicialmente 14 gramas de A e 30 gramas de B, então 14 de A com 30 de B dá 44. O composto Y foi obtido, permanecendo 4 gramas de A sem se combinar. Bom, se 4 gramas de A não combinou, então apenas 10 gramas de A que se combinou. Então 10 com 30 vai dar 40 na verdade, tá? Porque 4 gramas de A foi o excesso, permaneceu sem se combinar. Então vamos lá. Ele vai dizer assim primeiro, ó. Em 1 e 2 foram produzidos respectivamente 90 gramas. Então, ó, em 1, na verdade, foi produzido 100 gramas, né? Porque, na verdade, aqui, ó, o B, 5 ficou sem combinar. Então, era 95 com 5 que não combinou, dá 100. Então, em 1 foi 100, e o B, sim, 4 não combinou, então 10 com 30, 40. Então, o B está certo e aqui está errado. 90 não é 90, não, é 100. Para formar o composto X, cada grama de A necessita de 2 gramas de B. Então, para formar o composto X, cada grama de A, então, cada grama de A, que é 30 gramas, necessita de 2 gramas de B. Então, quando você analisa aqui o composto X, você vai ver que realmente é o que está acontecendo, né? Existe uma proporção aqui, ó, do dobro, tá? Ah, por que que essa proporção aqui, Zé, ela é o dobro? Então, olha só, aqui eu tenho 30 gramas, tá? Aqui ele está falando do X de A, né? Se aqui eu tenho 30 gramas, somado aqui, ó, eu tenho 95 gramas, então, na verdade, aqui o composto, que a gente chama aqui de composto X, o que acontece aqui, ó? Ele vai combinar-se com B, formando o composto X. Esse composto X aqui, então, se ele representa 100 gramas, ele vai ter, então, quantos? Na verdade, ele tem aqui, ó, 95 gramas, tá? Então, ó, para ele ter 95 gramas, então, ó, para cada 30 gramas aqui,
de A, eu preciso de 60 gramas de B. Ah, então eu preciso dessa proporção aqui, né, Zé? Preciso, para que eu consiga obter, então, o elemento B, tá? Aí eu precisaria dessa proporção. Aí vai dizer assim, ó, na próxima aí, ele diz assim, para produzir 12 gramas de Y, serão necessários 3 gramas de A e 9 gramas de B, tá? Mas só que você tem um probleminha aqui, ó. Quando você vai produzir 3 gramas de Y aqui, nesse caso específico, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Né, quando você vai produzir apenas 3 gramas de Y. O que você tem aqui, na verdade? Então, na verdade, aqui, ó, você tem uma situação atípica. Aqui, na verdade, que eu estou vendo aqui, ó, na verdade, esse B aqui, você precisa de 3, você não precisa de 2 gramas, não. Você precisa de, na verdade, a proporção é 1 para 2,5, tá? Então, você precisa de 2 gramas de B. É que eu estou achando que eu pulei aqui a página, né? No exercício 3. Achando que eu pulei a página anterior, eu estou fazendo aqui. Mas tudo bem, vai. Eu estou fazendo outro exercício aqui, eu acho que eu pulei aqui, ó. Eu pulei mesmo. Esse aqui, ó, o enunciado dele estava aqui, né? Estava aqui o enunciado dele, ó. Eu pulei a página. Na verdade, eu estou fazendo esse aqui agora, ó. Estou fazendo esse aqui, ó, que não tem problema aqui, ó. Peraí. Burro demais, né? Estou fazendo outro tipo, outro exercício. Fazendo exercício 3 dos exercícios que nós chamamos de exercícios propostos, né? Que é aquele que fica para vocês fazerem em casa. Mas tudo bem. Vamos terminar ele aqui, ó. Só que a gente teria que ler ele todo, né? Eu li um pedaço do 1. Eu li um pedaço daquele outro exercício e amarrei com esse aqui, tá errado. Então vamos voltar lá. Vamos fazer aquele outro lá que a gente estava fazendo mesmo. Para a gente terminar aqui, ó. Eu tenho que ler o enunciado desse aqui embaixo, ó. Faltou esse aqui, ó. Na verdade, isso aqui é determinante, vai. A gente está fazendo sobre a teoria do flogístico, agora que eu vi aqui. Então, aqui ele vai dizer assim, ó, com base no texto e nos conhecimentos sobre combustão, assinale a alternativa correta. Aí vai dizer assim, ó, de acordo com a lei de Lavoisier, ao queimar uma palha de aço em um sistema fechado, a massa irá aumentar. Não, a massa fica constante. Ao queimar uma folha de papel em uma caixa preta, a massa da folha de papel diminui porque os produtos, uma caixa aberta, aliás, né? Os produtos da combustão são gasosos e se dispersam para a atmosfera, correto. Por isso que é a alteração da massa, né? Se estiver aberto um ambiente, ele vai se esvairir. Ao queimar uma vela sobre a bancada de laboratório, a massa da vela se manterá constante, pois houve apenas uma mudança de estado físico, não houve uma mudança de estado químico. Então, a vela aqui, ela deixou de ser vela, a parafina dela foi queimada. Considere que em um ambiente fechado, 32 gramas de zinco em pó reagem com 4 gramas de gás oxigênio, formando 40,7 gramas de óxido de zinco. Não, então se eu reagir 32 no ambiente fechado, 0,7 com 4 gramas,
vai dar 36,7, não 40,7. Aqui nós vamos ter assim, ó, na combustão do carvão, em um sistema fechado, 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de dióxido de carbono, tá? Então, na verdade, aqui, ó, você vai ter 1 mol de carbono sólido reagindo com CO2, oxigênio, tem 2 oxigênios de cá, 1 oxigênio de cá, reagindo com 2 mols de oxigênio, formando 2 mols de CO2. Também é 1 para 2 aqui, ó, não 1 para 1. Então, a letra B aqui, que seria a alternativa correta, tá? E depois a gente termina de fazer aqui, a gente faz esse exercício aqui de novo, ó. A gente teria que ter lido o enunciado dele, estava lendo um enunciado e resolvendo o outro. A introdução da balança, etc. Tal. Como vocês têm agora o intervalo de vocês aí, já deu 10:10, acabei de olhar aqui, né? A gente termina aqui esses exercícios. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, coloca para mim aí, no chat, aí, coloca para mim aí, presente, os capítulos da prova. Capítulos de 1 a 4. A prova de vocês é a semana que vem, né? É a semana que vem? Acho que é segunda-feira, não é? Ou é essa semana? Acho que é o segundo ano que é essa semana, na quarta, né? As provas de vocês, todas as provas de vocês, tá? Tudo capítulo... desculpa, não é não. Isso é química. Química é diferente. Prova de vocês é o capítulo 3, aquela parte de atomística, e o capítulo 4, tá? Na prova de vocês. Então, 3 e 4 só, a prova de vocês. No de vocês tem a divisão aí com a Ana e tal. Só o capítulo 3 e 4 para estudar. Beleza? E essa parte aqui, leis ponderais, que a gente viu por último, vai cair muito pouco, vai cair mais atomística mesmo. Tá ok? Então, beleza. Eu volto com vocês, então. Hoje vocês têm prova à tarde, né? Então, volto com vocês na semana que